Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Para a gente não perder tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. E o versículo de número 1. Amém. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Amém? Amém. Coloque sua Bíblia aberta na cadeira, vamos orar, vamos clamar mais um pouco pela misericórdia de Deus. Pai, está aqui a tua igreja nesta noite, para prestar um culto em reverência ao teu santo nome. Estamos aqui nesta noite reunidos, ó Pai, como o teu corpo. Por isso eu te peço, aqui nesta noite, ó Pai, que teu Espírito Santo ele possa pairar sobre esta casa, que o teu Espírito Santo possa trazer direcionamento para a tua igreja, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, ó Pai, porque assim como diz a tua palavra no Evangelho de João, que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso pedimos a tua presença aqui neste lugar. Toma o teu lugar aqui, Senhor, que o Senhor seja o centro desta igreja nesta noite, ó Pai, que haja arrependimento, que haja cura na alma, que haja curas emocionais. Se entrou alguém aqui, Senhor, precisando de uma resposta, Espírito Santo, fala ao coração desta mulher, fala ao coração deste homem. Se entrou alguém aqui nesta noite preocupado, angustiado, Deus, fala para essa pessoa nesta noite, que a tua palavra seja uma palavra rema, que possa vir de encontro ao nosso coração aqui nesta noite, ó Pai, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, alegres e felizes, porque o Senhor falou com a tua igreja. Toma conta deste lugar, o ambiente já está preparado, a mesa já está posta. Toma o centro aqui nesta noite, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Toma os seus assentos. Irmão, começou com um microfone, aí depois passou para 2, agora tem 3. Irmãos, ô louco. Irmãos, a gente sabe que, olhando para a história da nação de Israel, toda vez que Israel ele estava se afastando de Deus, Deus ele levantava os seus profetas na terra para trazer novamente a direção para esse povo. Toda vez que Israel ele estava se afastando daquilo que o Senhor determinou para a vida deles, Deus levantava os seus profetas para falar com eles. E
Todas as vezes que Deus ia usar um profeta, o profeta mencionava: assim diz o Senhor, assim manda te falar o Senhor. Só que quando a gente olha para a história do profeta Abacuque, os 3 capítulos que o livro de Abacuque contém, a gente não vai ver em momento nenhum Abacuque dizendo: assim diz a palavra do Senhor. Não vamos ver em momento nenhum Abacuque profetizando. Eu fiquei me perguntando, como Abacuque ele é considerado um profeta se ele não profetiza? Ele vai ter uma revelação da palavra, daquilo que ia vir sobre a nação de Israel. O profeta Abacuque ele viveu em um tempo de grande corrupção moral e corrupção social. Durante o reinado de Joaquim, o rei de Judá, porque Abacuque profetizou no reinado de Judá, Abacuque está vendo a situação daquele povo. Abacuque está vendo que a calamidade espiritual, a frieza espiritual tinha tomado conta daquele povo. E o povo estava se afastando de Deus, o povo estava cada vez mais longe de Deus, e por conta disso, aqueles que queriam cada vez mais se aproximar de Deus, continuar seguindo a palavra, estava sendo oprimido, estavam sendo afligidos, estavam sendo caluniados, porque o próprio profeta Abacuque, no seu primeiro capítulo, ele vai começar a questionar a Deus, ele vai começar a conversar com Deus em uma oração, em uma intercessão. No capítulo 1, versículo de número 2, Abacuque ele vai tomar um posicionamento e vai dizer: Senhor, até quando eu clamarei a Ti? Até quando eu vou continuar gritando a Ti por salvação e o Senhor não vai me ouvir? Então dá a entender que Abacuque ele está clamando por justiça há muito tempo. Abacuque está chamando por Deus há muito tempo, porque no primeiro capítulo ele mesmo está dizendo: até quando, Senhor? Então a oração de Abacuque não começou naquele exato momento, não. Já vinha de um tempo que Abacuque estava clamando pela justiça de Deus, porque assim como eu falei, Abacuque está vendo o justo passar como errado, Abacuque está vendo o justo sendo afligido, Abacuque está vendo o justo sendo oprimido pelas falsas imoralidades que o povo começou a levantar. Até o próprio profeta vai dizer que a lei se afrouxou, ao ponto da justiça pender mais para o lado do errado do que para o lado do certo. Então Abacuque ele vai se posicionar diante de Deus e vai questionar a Deus: por que Deus está permitindo acontecer isso tudo e Deus não faz nada? Abacuque então ele começa a questionar a Deus por isso, ele começa a interceder e começa a falar com Deus por isso. No capítulo de número 3, Abacuque, quando ele ouve no capítulo de número 2, quando ele ouve o questionamento de Deus, porque ele questiona no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai ouvir a resposta de tudo aquilo que ele clamou, e Deus vai começar a mostrar toda a imoralidade, todos os erros, e vai dizer: e eu vou levantar uma nação para devastar Israel, porque Israel tem se afastado de mim, Israel tem quebrado princípios. Então Deus vai levantar uma nação e vai levantar um rei por nome chamado Nabucodonosor, para vir contra aquela nação, para devastar aquela nação. Só que não era no tempo de Abacuque. Deus só estava revelando para o profeta
o que iria acontecer no futuro. Deus só estava revelando para o profeta o que iria acontecer no futuro, porque quando Abacuque morre, Jeremias entra, porque eles eram contemporâneos. Abacuque vem primeiro do que Jeremias. Quando você pega a ordem cronológica correta da Bíblia, porque a nossa Bíblia ela não é escrita na ordem cronológica correta, quando você pega a ordem cronológica correta da Bíblia, nós vamos ver que Abacuque ele vem primeiro que Jeremias. Então Abacuque só vai ter a revelação daquilo que viria sobre Israel. No capítulo de número 25 de Jeremias, Jeremias agora vai profetizar contra esta nação sobre a profecia que Deus revelou para Abacuque, dizendo: o meu povo pregou, os meus profetas anunciou, só que vocês não deram ouvido. Então a profecia só vai se cumprir em Jeremias. Só que quando Abacuque ele ouve isso, que o rei Nabucodonosor viria sobre Israel, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Abacuque ele fica alarmado. Abacuque ele fica preocupado, porque ele sabia quem era o rei Nabucodonosor. Eles sabiam quem eram os babilônios. Por onde passava, devastava toda a terra, não ficava ninguém em pé, todas as muralhas eram derrubadas, eles terminavam todos, desde criança aos adultos, acabavam com todo mundo. Então Abacuque, quando ouve que o rei Nabucodonosor seria levantado por Deus para devastar Israel, ele fica alarmado. E o que Abacuque vai fazer? Ele vai clamar novamente a Deus, para que Deus avivasse a obra dele. Ele vai clamar mais uma vez a Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Aí ele começa a falar: Senhor, lembra do passado deste povo. Lembra de quando este povo te adorava. Lembra de quando este povo prestava culto em adoração ao teu nome. O que é isso? Intercessão. Abacuque ele se posiciona por um povo incrédulo que está fazendo opressão, está oprimindo o justo, e ele se coloca na posição dizendo: Senhor, aviva, tenha misericórdia. E no capítulo de número 2, a qual lemos, é que eu quero ministrar nesta noite. Isso só foi uma introdução para que você entenda o que estava acontecendo naquele período. No capítulo de número 2, o versículo 1 diz que Abacuque, depois que ele faz as suas queixas ao Senhor, depois que ele fala tudo aquilo que Deus já sabia, ele vai dizer: eu vou me colocar na minha torre de vigia, para ouvir o que Deus tem para me falar sobre as minhas queixas. O interessante é que o pastor Alexander, ele colocou, se eu não me engano, acho que foi ontem, que ele participou de uma live e o tema da live era tempo de posicionamento. E no momento quando ele mandou na casa do Pai, nos grupos da casa do Pai, eu estava estudando esta palavra, e o Espírito Santo falou comigo: é tempo da minha igreja se posicionar. Aleluia. Não há tempo mais para críticas, não há tempo para ver aquilo, quem está errando, quem está acertando, ou quem está falando mal. Não, é tempo da igreja se posicionar. Como assim? Abacuque sabia do erro do ímpio, Abacuque sabia do erro daquele que estava oprimindo o justo, mas Abacuque não olhou para o pecado, não olhou para o erro. Abacuque decidiu: eu vou me questionar com Deus e vou me posicionar para ver o que Deus vai me falar. Aleluia! Não é tempo mais da gente ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz uma harmonia melhor. Não, não é tempo disso. É tempo da gente se posicionar. Para quê? Para ouvir a voz de Deus.
para ouvir aquilo que Deus tem direcionado para a sua igreja. É tempo da igreja se colocar de joelho no seu lugar secreto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua igreja nos seus últimos dias na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós vamos ver que ele se posiciona, ele se coloca numa torre de vigia e ele se compara como um sentinela. Como assim? Quem serviu o exército sabe que quando o sentinela ele assume o seu posto, eles têm que estar vigilante, eles têm que estar acordado, eles têm que estar atento para ver todos os movimentos que estão ao seu redor. E ele se compara então como um sentinela para ouvir o que Deus ia falar com ele. O que é isso? Posicionamento. Será que a gente tem se posicionado como igreja para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a sua igreja? Será que a gente tem se reservado no nosso lugar secreto para ouvir aquilo que Deus tem direcionado para a nossa igreja? Porque, irmãos, não adianta a gente louvar bem, não adianta a gente pregar bem, se a gente não tiver o nosso secreto com Deus, é tudo em vão. E a gente está vivendo uma geração as melhores harmonias, os melhores louvores, as melhores pregações coach. Só que estão esquecendo que o melhor é quando a gente está no nosso secreto, no nosso particular com Deus, se colocando de joelho na intercessão e dizendo: Senhor, tem misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! O que está faltando no nosso meio é a direção do Espírito, porque o homem tem agido pelos seus próprios conhecimentos. A gente entra e sai de um culto como esse e nada muda, porque estamos sendo governados pelo homem. Mas quando a gente passa a ser governado pelo Espírito, irmãos, você pode ter certeza que tudo aquilo que você colocou diante de Deus, Ele vai trazer a resposta. Porque Abacuque ele questionou e Deus vai responder. Abacuque colocou para fora aquilo que estava dentro do seu coração, pastor Alexander. E a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? De ódio, de amargura ou de misericórdia? Abacuque poderia ter falado para Deus: Senhor, extermina esse povo, mata esse povo. O Senhor não tem visto o que Ele tem feito com os seus justos? Mata! Não, Abacuque se colocou na posição e disse: Senhor, aviva. Aviva! Aviva essa nação. Lembra quando eles se adoravam no passado? Porque o meu maior desejo é que Deus levante dentro desta casa homens e mulheres não com pregações bonitas, mas que Deus levante dentro destes lugares, na casa do Pai, toda a sua igreja, homens e mulheres que tenham um coração misericordioso, que interceda um pelos outros, sem competição nenhuma. Só que a gente vive num ringue de competição para ver quem prega melhor, para ver quem louva melhor, para ver quem dança melhor. Enquanto Deus está procurando aqueles que intercedem, que clama pela justiça, que clama por sua misericórdia. O que é isso? Posicionamento. Segunda coisa que Abacuque ele vai fazer. No capítulo 2, ainda versículo 1, Abacuque vai estar vigilante. Primeiro ele se posiciona,
ele ouve o que Deus fala, mas ele está vigilante. E infelizmente, a gente tem andado muito disperso. Infelizmente, a gente tem andado muito disperso pelas coisas deste mundo. A gente tem caminhado em fazer melhor as coisas deste mundo do que as coisas para Deus. Hoje é o domingo do Senhor, mas quem dobrou o seu joelho na sua casa nesta manhã, quando você acordou nesse dia e falou: Deus, fala comigo. Senhor, não sou eu que vou pregar, mas usa o pregador nesta noite. Senhor, não sou eu que vou louvar, mas usa o levita nesta noite. Senhor, não sou eu que vou dançar, mas usa as meninas da dança. Cadê os intercessores? Cadê aqueles que estão vigilantes? Porque o próprio Jesus, ele vai nos orientar dizendo: irmãos, sejam vigilantes. O apóstolo Pedro também vai dizer para que a gente seja vigilante, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ele está bramando, ele está procurando a quem possa tragar. Só que ao nosso redor está os anjos do Senhor nos guardando a todo tempo, e toda armadilha e toda arma preparada contra nós não vai prosperar, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas para isso a gente precisa estar o quê? Vigilante. A gente precisa estar vigilante, porque depois que Abacuque, ele faz as suas queixas diante de Deus, Abacuque, ele não foi dormir. Abacuque, ele não foi dar uma volta no shopping. Abacuque, ele não foi passear, não. Depois que ele faz as suas queixas diante do Senhor, ele se posicionou e esperou Deus falar. Será que a gente tem esperado Deus falar conosco? Ou será que estamos agindo pelas nossas próprias emoções? Será que estamos esperando a resposta do Senhor? Ou estamos falando: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas no outro dia você está fazendo a sua vontade? Porque nós vamos ver aqui o profeta não fazendo a vontade dele, mas esperando a resposta de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não faça nada sem antes ouvir o Senhor falar contigo. Não faça nada precipitado antes que o Senhor fale contigo. Ainda que Ele fale para você não, é o melhor para a tua vida. Ainda que Ele fale para você não faça, porque o não de Deus é melhor do que o sim deste mundo. Porque muitas das vezes a gente deixa com que as nossas emoções fale por nós, e não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer da sua igreja é: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E terceiro, Abacuque teve paciência. Primeiro, ele se posiciona. Segundo, ele fica vigilante. E terceiro, ele vai ter paciência. Nosso mal é que a gente não tem paciência. A gente não espera. A gente vive num mundo tão corrido que a gente quer tudo para hoje.
tudo para hoje. A gente já não tem mais paciência para esperar a resposta de Deus para as nossas vidas. Aí a gente fala, mas foi Deus que falou. Ah, mas Deus falou comigo, e lá na frente dá tudo errado. Entenda uma coisa, aquilo que Deus falou com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Eu creio. Se foi o Espírito Santo de Deus que falou com você, não vai dar errado. Mas para isso a gente precisa ter paciência. Só que infelizmente a gente não está sabendo esperar. A gente não está sabendo esperar a resposta de Deus para as nossas vidas. Porque assim como eu falei, a gente quer tudo para hoje. Só que entenda uma coisa, não é do nosso jeito. Não é da forma como queremos. Não é porque fulano falou, ciclano falou, que o profeta falou, não. A melhor resposta ainda vem de Deus. A melhor confirmação ainda vem de Deus. Porque eu não posso ir por aquilo que os outros falam para mim. Eu posso ouvir, eu posso avaliar, mas a última resposta que eu tenho que ouvir é de Deus para a minha vida. Por isso que tem muitas pessoas se precipitando, por isso que tem muitas pessoas fazendo as coisas e lá na frente dá errado, porque se precipitou, não teve paciência, não esperou o Senhor falar. Não esperou, irmãos. E entenda uma coisa: não feche a porta que Deus abriu. Não feche a porta que Deus abriu. Eu encontrei um irmão, estava indo comprar um material para trabalhar. Comecei a conversar com ele. E a gente começou a falar de um rapaz também que trabalhou com a gente. Não falar mal, irmão, mas falar a situação que ele estava vivendo. No final de tudo, a conclusão foi: ele fechou uma porta que Deus abriu. E por conta disso a consequência veio. Ele não tinha 10 reais para colocar gasolina no seu carro. Ele não tinha dinheiro para levar a sua esposa para o culto. E ele começou a entrar num estado de depressão por conta daquela situação. Mas porque ele fechou a porta que Deus abriu. Então estou falando para alguém aqui hoje: não feche a porta que Deus abriu. Antes de fazer qualquer coisa, tenha paciência, seja vigilante e espere para ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Conclusão: ele está colhendo ainda aquilo que ele plantou, uma atitude precipitada. Mas agora ele entendeu que por conta de uma atitude precipitada, tudo começou a dar errado na vida dele. Ele entendeu isso. O que ele fez? Ele abriu de novo a porta que Deus tinha aberto. Pediu perdão e falou: Senhor, eu vou abrir de novo. Que o Senhor seja comigo. Graças a Deus, está dando tudo certo.
Eu só falei isso para vocês entenderem. E para me concluir a mensagem, Abacuque, assim como eu falei, ele se posicionou, ele ficou vigilante, e ele teve paciência para ouvir a resposta de Deus. Só que a resposta que Abacuque ouviu não foi coisa boa. Assim como eu falei, Deus ia levantar um rei chamado Nabucodonosor para devastar todo aquele povo, para levar cativo para a Babilônia, para ficar 70 anos exiliados. Abacuque então ele fica alarmado com tudo isso, e ele começa a interceder. Eu não sei você, mas eu tenho me sentido alarmado com o Brasil, porque olhando para dentro do cenário a qual Abacuque viveu, claro que o Brasil não chega nem perto, mas a gente tem visto que o justo tem passado como errado, o justo está sendo afligido. Nós temos visto que em alguns casos a lei tem se afrouxado. Nós temos visto que o justo já não pode falar mais a verdade, porque dependendo daquilo que ele falar, ele é processado. Então parece que eu estou vendo o cenário a qual Abacuque está clamando por Deus para que Deus venha com a sua justiça. Parece que eu estou olhando para o Brasil. Só que Deus vai olhar para ele e vai dizer: o justo vai viver pela sua fé. O que é isso? Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o que vai dizer ali, Mateus? Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. 22:11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. O que é isso? Estão fazendo injustiça lá fora? Deixa eles fazer. Estão oprimindo o justo? Deixa oprimir. Estão falando mal do justo? Deixa falar. A lei está se afrouxando? Deixa se afrouxar. Mas você que é justo, continue. Não pare. Eu vou dizer mais, as coisas vão piorar. As coisas vão se apertar mais ainda. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se Deus ele não tivesse abreviado os dias, nem os eleitos dele escaparia. Então, se eles estão fazendo injustiça, continue. Se eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, continue. Só que nós, não sendo melhor, mas buscando a cada dia mais melhorar diante de Deus, tentando fazer aquilo que é certo,
Estamos continuando. Porque o nosso alvo não é este mundo. O nosso alvo não é a terra, mas o nosso alvo é o céu. Nós não estamos caminhando como o mundo caminha, não. O nosso alvo é o céu. E para entrar no céu a gente não pode viver como eles estão vivendo. E para a gente entrar, herdar o reino do céu, a gente não pode viver como eles estão vivendo. A gente tem que fazer o quê? Tem que continuar se santificando. Só que não cabe a mim nem a você julgar. Cabe a mim e a você como igreja fazer como o profeta Abacuque fez. Clamar pelo um avivamento. Clamar para que Deus desperte a sua igreja. Porque eu não sei se vocês têm estudado sobre as profecias, mas uma das profecias, por alguns homens que vieram a esta terra, pregaram com fervor, diz que o último avivamento ele ia sair do Brasil, que o último despertamento ia ser no Brasil. Mas para isso acontecer, a igreja brasileira, ela precisa se posicionar, não para julgar, não para apontar, mas para clamar para que Deus desperte as pessoas que estão dormindo, para clamar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que ainda não confessaram e entregaram a sua vida diante do Senhor, para clamar por um avivamento, para clamar para que a glória de Deus desperta as pessoas que estão dentro de um ambiente como esse. O que está faltando no nosso meio são pessoas como o Abacuque. E se você olhar para o nome Abacuque, vai dizer aquele que abraça ou aquele que luta. Quem está disposto a abraçar um pecador? Infelizmente a gente só tem se preocupado com a nossa família. A gente só tem se preocupado com os nossos. Falamos que sentimos a dores um dos outros, mas é mentira. Porque é mais fácil julgar a pessoa que não veio por culto como esse hoje. Não veio porque não quis. Ao invés de interceder pela vida dela, falar assim: eu tenho misericórdia. A igreja tem julgado demais, tem apontado demais. Só que a gente não precisa disso. O que a gente precisa é estender os nossos braços, emprestar os nossos ombros para essas pessoas chorarem muitas das vezes. Quando Deus me revelou essa palavra, eu comecei a entrar em oração com Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque quantos eu julguei, quantos eu critiquei, ao invés de entrar na brecha, me posicionar e esperar o que Deus tinha para falar comigo em respeito a essa situação. Não, eu julgava. Só que a palavra de Deus ela é bem clara, que a gente tem que vigiar. Cuide-se para aquele que está em pé, para que não caia. Eu não sou melhor do que ninguém que está aí hoje me ouvindo. O que eu quero ser é como um profeta Abacuque, um intercessor, para clamar para um avivamento verdadeiro,
genuíno, não avivamento de barulho, não avivamento de canções, não avivamento de boas pregações, não é isso, mas um avivamento de misericórdia, um avivamento de despertamento espiritual, um avivamento de se colocar na brecha pelo meu irmão e clamar: Senhor, aviva, usa. Cadê os Abacuque aqui desta noite? Cadê os Abacuque que estão dizendo: Senhor, eu vou me posicionar, eu vou ficar vigilante, eu vou esperar em Ti, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quero que você abaixe sua cabeça e reflita sobre isso. Começa a pensar nessa pessoa que não veio hoje, mas não começa a pensar com pensamento de julgamento, não. Começa a interceder pela vida dela. Começa a orar por cada cadeira vazia que está do teu lado. Lembra desta pessoa que não veio para o culto hoje? Peça um avivamento pela vida dela. Peça para que o Espírito Santo avive ela. Assim como o profeta Abacuque, ele clamou: Senhor, lembra do passado dessas pessoas. Lembra quando essa pessoa estava do teu lado adorando juntamente contigo, mas ela se esfriou, se afastou. Lembra dessa pessoa que iniciou a caminhada contigo, mas ela se afastou. Começa a pedir a misericórdia de Deus. Começa a pedir a misericórdia de Deus pela vida dessa pessoa. Começa a pedir a misericórdia de Deus pela vida dos teus familiares. Quantos não se afastaram? Começa a orar agora. A tua oração, ela tem poder. Porque a palavra vai dizer no livro de Tiago que a oração do justo, ela tem muitos seus poderes. Começa agora. Começa a pedir a misericórdia de Deus pela vida dessa pessoa. Não é tempo de julgar, não é tempo de falar mal, não é tempo de criticar, não é tempo da igreja se posicionar e começar a interceder, para que o avivamento venha. Porque eu creio que Deus, ele vai avivar esta nação. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai começar a se mover no meio da nação brasileira. Porque tem pessoas se posicionando, tem pessoas se colocando na brecha, tem pessoas que estão vigilantes, tem pessoas que estão esperando a resposta de Deus, tem pessoas que estão clamando por justiça. Começa a se levantar como um intercessor nesta terra. Não é tempo mais da gente brigar por cadeira, não é tempo mais da gente brigar por um espaço no louvor, não é tempo mais da gente brigar por um espaço no altar, não. É tempo de a gente se posicionar. E eu não estou falando isso para líderes, eu não estou falando isso para obreiro, eu estou falando isso para a igreja. Eu estou falando isso para a igreja. É noite da gente se levantar e se posicionar e esperar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fazer como o profeta Abacuque fez: Senhor, eu estou gritando, eu estou clamando, até quando, ó Deus?
Até quando, Senhor? Comece a interceder, igreja. Eu vou deixar você interceder como igreja. Eu vou deixar você clamar como igreja. Eu vou deixar você no seu particular com Deus agora, nesse momento. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Desperta, desperta, desperta. Desperta, desperta, desperta. Fogo não queima fogo. Aviva, Senhor, aviva, 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 aviva o teu povo, ó Pai. Tenha misericórdia. Assim como o profeta Abacuque clamou pela tua misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Porque há um povo aqui escolhido teu, há um povo separado teu aqui nesta noite, ó Pai, que decidiu não se corromper, que decidiu não se contaminar com as coisas deste mundo. Assim como o livro de Apocalipse diz, que aquele que está sujo, continue se sujando mais ainda. Aquele que está vivendo na prática do pecado, continue vivendo na prática do pecado. Mas aquele que é justo, continue. Porque Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Mas antes dele vir buscar a sua igreja, Ele vai despertar. Ele vai despertar aqueles que estão dormindo. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Espírito Santo, continue, Senhor. Continue, continue. Aleluia. Oh. Podemos ter uma geração que pregue e cante muito bem, domine muito bem das melodias. Mas se não tivermos uma geração que ora, nos perdoe, Deus, que ame o secreto, estamos fracassados. Mas ainda existe uma geração. Cadê essa geração? Cadê essa geração? Porque Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação escolhida por Deus. Não se rende a uma geração que não se rende. Pensaram que tudo acabou, mas ainda se está sedimento. Cadê essa geração? Eu creio que essa geração é a geração do avivamento. Eu creio que essa geração é a geração que vai transformar vidas. Eu profetizo sobre a vida desses jovens, que Deus vai levantar esses jovens na terra como bocas proféticas. Eu quero que esses jovens venham aqui na frente. Eu vou orar pela vida de vocês. Vem todos os jovens aqui. Cadê você? Eu creio nisso. Eu creio nisso, Espírito Santo. Eu creio, Espírito Santo. Espírito Santo. Comece a transbordar o coração desses jovens aqui, Senhor. Comece
Começa a transbordar o coração desses jovens aqui, Senhor. Começa a inundar o coração deles da tua presença. Começa, Senhor, a encher o coração deles da tua presença. Começa a transbordar, Senhor, o coração deles da tua presença. Espírito Santo, começa a soprar neste lugar aqui. Começa a soprar neste lugar aqui, Senhor. Espírito Santo, levanta. Levanta essa geração como gerações de Abacuques, de intercessores, que estão dispostos a interceder, que estão dispostos a se colocar na brecha. Espírito Santo, começa a transbordar o coração deles agora. Começa a encher com o teu Espírito Santo agora. Senhor, tira todo o medo, toda a dúvida, tira toda a timidez. Espírito Santo, aviva com o espírito de ousadia. Enche com o teu Espírito, Senhor, porque a tua palavra diz que quando a gente buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor vai nos ouvir. Por isso eu te peço agora, começa a transbordar, começa a encher agora, começa a soprar o teu vento aqui neste lugar, começa a inundar esses jovens agora com a tua presença. Começa a trazer um avivamento sobre a vida deles agora, porque está aqui a tua geração, está aqui a tua igreja. Transborda, enche da tua presença. Aleluia, aleluia. Capacita, Senhor, capacita com o teu Espírito, Pai. De sabedoria, de conhecimento, Senhor. Tira todo o medo. Envia como uma boca profética nesse Brasil, Senhor. Envia, envia, Senhor. Transborda agora todo mal vai cair por terra agora. Que toda opressão vai caindo por terra agora. Inunda, Senhor. Queima dentro dele como uma chama, como ele nunca sentiu antes. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aviva. Aviva. Aviva, Senhor. Aviva no secreto dele agora. Porque só tu sabe quanta confusão nesta mente, quantas dúvidas nesta mente. Aviva, aviva. Senhor, tira toda a dúvida. Coloca agora, Senhor, o teu Espírito sobre ele. Senhor, que quando ele chegar naquela casa, ele vai profetizar a tua paz. Ele vai profetizar o teu amor naquele lugar. Que toda a briga no meio da família vai cair por terra agora. Toda a confusão, toda a contenda, toda a quebra de aliança vai cair por terra agora. Senhor, que comece por ele um avivamento. Senhor, que comece por ele, que ele possa se posicionar como Abacuque, como um intercessor naquela casa, como um intercessor naquele lar, como um intercessor no meio dos seus. Ela mancho de caia sore calaia suri calamanto ri calaia sébia. Enche agora, Senhor, em nome de Jesus.
Esse culto já não vai ser mais o mesmo na vida dele. Senhor, que ele possa sair daqui nesta noite, ó Pai, disposto a se posicionar, Senhor. Que ele possa ser vigilante, ó Pai, e que ele possa esperar em Ti, e que as Tuas promessas venham a se cumprir na vida dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Existe uma geração que queima por Jesus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Vai naquela casa agora, Senhor. Que toda quebra de paternidade, Senhor, que toda ausência que o homem não consegue preencher dentro do coração desses jovens, Espírito Santo, preenche agora. Espírito Santo, preenche agora. Senhor, em nome de Jesus, traga a Tua paz dentro do coração desse jovem. Senhor, traga a Tua paz dentro do coração do Yuri, Senhor, porque ele é Teu, ele é escolhido Teu. Senhor, que todo mal, que toda inveja, que todo mal que tem planejado o inferno contra a vida dele, toda preocupação na mente, Senhor, eu peço que caia por terra agora. Senhor, reveste a mente dele agora com o capacete da salvação. Leva a mente dele agora cativa a Ti, Senhor. Que todo pensamento contrário, que tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tira agora. Tira agora. Em nome de Jesus. Quebra toda aliança feita no mundo espiritual que não pertence a Ti, Senhor. Quebra agora. Começa a visitar a sua descendência agora. Quebra todo o mal agora. Toda aliança feita, Senhor, que não Te pertence, comece a quebrar agora. Porque o Yuri é Teu, Senhor. O Yuri Te pertence. E através da vida dele, Senhor, eu profetizo nesta noite, ó Pai, que através da vida dele nesta noite, ó Pai, eu profetizo a Tua paz chegando naquela casa. Que toda briga, que toda confusão, que toda contenda, que toda discussão naquela casa vai cair por terra agora, Senhor. Limpa aquele ambiente agora. Limpa, limpa, Espírito Santo. Limpa, Senhor. Que ele possa ser usado por Ti, Senhor. Usa esse jovem, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.